Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, então, nós daremos continuidade às nossas aulas de gestão ambiental. Nessa parte, então, nessas próximas aulas, falaremos um pouco, então, sobre políticas públicas de meio ambiente. Esse assunto é um assunto bem extenso, tá? Então, extenso ao ponto de teremos a primeira parte de definição, que é uma política pública, entre outros pontos. Teremos também, falaremos, né, então, de alguns casos internacionais, então, conferências, acordos internacionais, com o passar do tempo também. E falaremos sobre políticas públicas federais, estaduais e municipais aplicadas e relacionadas ao meio ambiente, tá? Nesse primeiro momento, então, como vocês já perceberam, são vários assuntos a serem abordados. Nesse primeiro momento, então, teremos essa aula abordando os primeiros assuntos. Então, conceitos e logo depois essas conferências internacionais, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, o que se caracteriza, né? No que se caracteriza uma política pública? Então, política pública, ela vai estar sempre sendo relacionada ali a um conjunto de programas, ações e decisões tomadas para resolver um problema. Tá? Então, você encontra, quando você coloca na internet políticas públicas, você vai encontrar diferentes tipos de políticas públicas. Então, existem políticas públicas sociais, existem políticas públicas educacionais, existem políticas públicas, no nosso caso, ambientais. Tá? Então, existe uma gama de políticas públicas diferentes, justamente porque essas políticas públicas elas terão, então, problemas diferentes para serem solucionados. Tá? Tudo bem, mas como que vai funcionar, então, quem cuida dessas políticas públicas? Quem cuida das políticas públicas é, então, o governo. Então, esse governo ele pode ser o governo nacional, o governo estadual ou o governo municipal. Cada um deles terá, então, ministérios e secretarias que são de extrema importância para a efetivação desse papel, tá? Então, para efetivação desses programas. Podendo haver também a participação direta ou indireta entre poder público e privado, visando sempre assegurar um determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Tá? O que significa, então? Significa que esse poder, né? Então, esse governo, ele é um governo público e ele pode ter aí uma junção, então, uma associação entre esse governo público e um governo privado, por exemplo, tá? Tendo sempre com o objetivo de determinar e assegurar o direito da cidadania, então, um direito social. Tá? Nesse ponto, a gente pode ter também, como diz ali, algo focado para alguém. Então, para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Então, justamente, como eu disse para vocês, a política pública, ela vem com o objetivo de... A gente pode colocar aí, entre aspas, fechar uma ferida. Então, a gente vai fechar essa ferida, a gente vai minimizar o impacto que está sendo causado nessa sociedade, nesse local, em determinado momento. Tá? Então, o que significa? Se eu tenho problemas educacionais, eu terei, então, o poder público e o poder privado juntos ali determinando então a melhoria daquele ponto. E quem será atingido então? A sociedade, então um segmento social, por exemplo, que estará ali diretamente ligado a esse padrão, tá?
Ou seja, ele corresponde a direitos assegurados na Constituição. Então, a gente tem direitos, então todo mundo sabe, direito à habitação, direito à cultura, direito... Então, todos esses direitos, eles serão assegurados também por meio de políticas públicas, tá? Então, quanto maior o problema, maior é a chance dele se tornar uma política pública, tá? Nesse slide, então, a gente vai falar do seguinte. Então, o que são as políticas públicas? Eu disse para vocês que as políticas públicas, elas são, então, projetos, né, estabelecidos. Então, a gente viu que eles são, então, conjuntos de programas, ações e decisões do governo, né, então, do setor público, associado ou não ao setor privado. E a gente... Tá, essa política ela é realizada, mas quem ela afeta? Então, uma política pública, ela vai afetar aí, então, todas as pessoas, tá? Então, todos os cidadãos. De qual forma? Então, a gente tem lá todas as escolaridades, independente do sexo, raça, religião ou nível social. Então, ela vai atingir todas as pessoas. De que forma? Promovendo o bem-estar social, então o bem-estar da sociedade. Então, em quais pontos? Saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Cada setor desse, então cada parte dessa, ela vem associada a uma política pública. Então, vocês podem procurar, por exemplo, políticas públicas da saúde. Você tem, então, políticas públicas, então, ações ali e programas, né, que vão atingir a parte do sistema de saúde. Então, por exemplo, o SUS. A educação, ela está relacionada, então, à parte de projetos, então todos os projetos e ações do governo levado então em consideração a educação e todos eles, mas todos esses outros também, então meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Esses são os direitos da população que consta na Constituição. Então eles têm que ser assegurados por meio de políticas públicas. Tudo bem? Quando eu analiso, então, políticas públicas, eu posso ter algumas visões e alguns campos diferentes dessas políticas públicas. Então, um primeiro sentido de política pública seria o sentido político, tá? No caso do sentido político, a gente tem ali o processo de decisão em que há naturalmente conflitos de interesses. Então, políticos, eles decidem através dos seus interesses se aquilo vai ser implantado ou não, tá? E no caso do administrativo, a gente tem políticas públicas com um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo. Isso acaba agindo aqui em conjunto. Então, eu tenho ali uma política pública administrativa e ela vai ser aprovada pelo público, tá? Então, pela parte política da coisa. Nesse caso, a gente vai ter essas duas divisões que trabalham juntas, tudo bem? Outra coisa que vocês podem encontrar ali, no caso separado, quando se trata de políticas públicas, existem algumas políticas que podem ser chamadas políticas de Estado. Então, ela é uma política que ela é amparada pela Constituição. O que isso significa? Que ela precisa ser realizada, tá? Então, ela não pode ser simplesmente cortada dali. É uma política que ela já foi uma política de governo um dia, mas ela foi aprovada e ela foi inserida na Constituição. A partir desse momento, ela não pode mais ser retirada dali. Tá? Então, qualquer governo, independente de qual seja essa linha de governo que essa pessoa ela siga, então que esse governante ela siga, isso não pode ser mais modificado.
tá? E existe também a política de governo, que é a mais comum. Então, a política de governo, ela vai mudar a partir da alternância de poder. Então, vamos supor, eu sou atual presidente da República, eu coloco uma política de governo lá. Significa que essa política de governo ela vai funcionar enquanto eu estou lá, pode ser aproveitada pelo próximo governo, mas não necessariamente. O que isso significa? Significa que se o próximo governante que vier depois de mim, ele quiser retirar essa política, ele pode, justamente porque é uma política denominada de política de governo. Tá? Então ela nomeou o governo, ele entrou, se ele não compactua com a mesma ideia, essa política ela vai ser retirada. Tudo bem? Só para a gente finalizar esse slide, então, eu queria dizer para vocês, caso não tenha sido possível ainda fazer essa associação, políticas de governo, elas podem se tornar uma política de Estado, então ela pode se tornar uma política pública, tá? Então, a política de governo pode se tornar uma de Estado. Como? Ela provando a sua eficiência em determinado período de tempo, ela pode sim ser utilizada e ir parar na Constituição, tá? Então, um exemplo desse tipo de ação seria o Bolsa Família, tá? Então, o Bolsa Família ele foi criado pelo governo do PT e teve ótimos resultados, principalmente na região do Nordeste. Então, com esses resultados, por exemplo, o Aécio Neves, ele propôs que esse programa ele fosse transformado, então, numa política de Estado, ou seja, que isso fosse parar na Constituição. Tudo bem? Então, isso aconteceu com Bolsa Família, e em caso de boas políticas de governo, elas podem passar, sim, a serem levadas como política de Estado. Tudo bem? Essa parte da aula, ela foi uma parte bem introdutória para que vocês consigam ter uma visão do que é uma política pública, porque muitas vezes a gente fala, é uma política pública, uma política pública, uma política pública, e a gente acaba não associando o que é uma política pública, o que vem a ser uma política pública e como que eu posso dizer também, os pontos positivos que ela traz para a sociedade, tá? Então, lembrando, o que a gente espera é que sempre existam novas políticas de governo, novas e boas políticas de governo relacionadas a todos os quesitos sociais, né? Então, tudo aquilo que eu falei para vocês: habitação, segurança, meio ambiente, saúde, educação, desenvolvimento social, cultura, tudo isso, ele tenha diversas modificações, que tenha diversas políticas públicas, como eu posso dizer, diversas políticas de governo que sejam boas e que possam, sim, vir a se tornar políticas de Estado. Tudo bem? Independente do partido, o que a gente precisa são de ideias novas, ideias revolucionárias, né, que acabem ajudando em qualquer um desses quesitos. Se fosse possível, o melhor seria em todos, né? Mas enfim. Agora, a gente vai falar um pouco sobre alguns órgãos de gestão ambiental, tá? Então, eu disse para vocês que existem diversos órgãos de gestão ambiental. Então, vamos lá pensar comigo. Eu tenho a esfera federal, né? Então, nacional, eu tenho a estadual e eu tenho a municipal. Cada um dessas subdivisões, a gente tem, então, no caso da nacional, o Ministério, né, que chama o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, ele vai trabalhar ali junto com a esfera nacional para um benefício nacional, tá? Logo depois a gente vai ter as secretarias, tá? Então, o municipal e o estadual, a gente tem as secretarias que também trabalharão com isso. A gente vai falar, na verdade, não nesse primeiro momento, no nosso segundo momento, sobre
cada um dos pontos, dentro das secretarias, quem trabalha, quem observa flora e fauna, quem observa cada ponto importante dentro da gestão ambiental. Mas nesse primeiro momento, que é a nossa aula, digamos assim, introdutória sobre o assunto, eu queria falar com vocês sobre algo maior do que a nação, tá? Então, sobre algo mundial. Essas coisinhas são coisinhas que provavelmente vocês já ouviram falar em alguns momentos, tá? São algumas conferências, alguns pontos importantes em relação à gestão ambiental, à organização aí do planeta, mas eu achei interessante trazer isso para vocês, tá? Então, nesse momento, a gente vai falar aqui sobre o que são políticas internacionais, então, tá? A política internacional, ela vai visar sempre a observação do planeta como um todo, tá? Então, eu já conversei isso com vocês, eu já falei com vocês nas aulas presenciais, que o globo, ele não funciona por cada país funcionando por si, ele funciona como um todo. Então, o desmatamento num local, ele vai trazer danos ambientais para outro local, a desertificação de um local, ela vai trazer danos ambientais para outro local. Então, isso é tudo interligado, tá? Então, essas políticas internacionais, elas vão sempre visar o planeta como um todo, tudo bem? Logo depois, a gente tem que eles vão falar que eles visam também um melhor aproveitamento dos recursos naturais. A gente sabe que, com o passar do tempo, alguns locais eles foram sendo prejudicados primeiro, então eles foram sendo desmatados primeiro, todo o recurso ambiental que existiam nesses locais, eles foram utilizados primeiro, tá? Então, por exemplo, o Brasil, a gente ainda tem alguma reserva de alguns recursos naturais, justamente por conta que o Brasil ele foi descoberto bem depois, né? Então, o principal objetivo de tudo é o que ainda existe de mata nativa seja preservado para diminuir ao máximo esses impactos no ambiente global, tá? Então, quando se fala dessas políticas internacionais, tudo que envolva o planeta em geral é um problema. Então quer dizer que se eu falo da emissão de carbono, é um problema mundial. Isso entra? Sim, isso entra. Então se eu quiser falar sobre o derretimento das calotas polares, eu posso falar em políticas internacionais? Pode, é um problema global. Tá? Então tudo que eu tiver, a poluição dos mares e dos oceanos, entra também em políticas internacionais? Pode entrar sim, porque eu estou falando de problemas mundiais, tá? Buraco de camada de ozônio, poluição dos mares, desmatamento, tudo isso pode ser colocado nas políticas internacionais, tudo bem? Sempre vai existir também, então a gente sempre vai encontrar em diversos momentos aí algumas polêmicas, divergências e conflitos de interesse. Por que que isso ocorre? Isso ocorre justamente porque pessoas diferentes possuem ideias diferentes. Então, a gente tem o mesmo problema e existem formas diferentes de se ajustar a esse problema. Então, existem formas diferentes de resolver esse problema, tá? A forma que será utilizada para resolver esse problema, ela será a forma, então, com o mínimo de prejuízo possível. Então, por exemplo, eu tenho no local uma grande emissão de metano por conta da criação de bovinos. Eu posso simplesmente parar de produzir os bovinos ali? Não posso. Por que que eu não posso? Se eu paro de produzir o bovino, eu causo um problema econômico em outro local. Então, isso não é algo viável. Até a gente tinha chegado a conversar em aula sobre... Lembra quando a gente falou lá da parte de
nascente de rios, né, na parte também do percurso de rios. Então a gente falou um pouco sobre a questão da mata ciliar, e a gente chegou falando também sobre quais projetos que poderiam ser aplicados, por exemplo, no Rio Tietê, no momento que ele está agora. E uma aluna levantou em aula a problemática. A gente poderia refazer toda a margem do Rio Tietê? E a gente chegou à conclusão que poderia não ser algo viável, justamente pelo desenvolvimento social, toda a parte do desenvolvimento econômico, tudo que passa no entorno do rio. Então, as políticas elas têm sempre que ser pensadas nesse momento. E lembrando, gente, não é porque é algo bom, é algo que não vai trazer tanto prejuízo econômico, é algo que vai ajudar o meio ambiente, que todos os governos eles vão apoiar, tá? Pode existir, por exemplo, a gente vai falar mais na frente, mas enfim, com o exemplo do protocolo de Kyoto, a gente teve que os Estados Unidos ele demorou muito tempo para entrar no protocolo, então para entrar na documentação, né, para assinar a documentação, justamente porque ele tinha que diminuir a emissão de carbono, que era algo que ele não queria fazer naquele momento, tá? Então a gente sempre vai ter esses conflitos de interesses, um quer uma coisa, o outro quer outra. Então, por exemplo, eu tô falando sobre extração de petróleo e eu chego à conclusão de que extrair petróleo em tal lugar não é bom, porque vai matar os corais. É um exemplo hipotético. Outro país acha a mesma coisa que eu. Então, a gente fez um grupo de vários países que acham isso. Porém, podem existir países, mesmo assim, com toda a destruição prevista, com tudo isso que já foi falado, ele pode querer sim a exploração desse petróleo. Então, você sempre vai ter aí diversos pontos com diversas analogias, diversas opiniões, com diversas utilizações de recurso. E outra coisa, pode existir ainda pessoas, ou seja, nações, líderes de nações, no caso, que pensem o seguinte, o recurso, ele é meu e eu vou utilizar da forma que eu achar necessário. Então, por exemplo, o Brasil ainda tem matas. Então, por exemplo, o Brasil tem floresta, a floresta amazônica, um pouco de mata atlântica, um pouco de alguns outros biomas também. Mas, por exemplo, se eu assino um tratado que eu não posso derrubar essa mata, ela é meu recurso natural, que está no meu território e não pode ser usado, tá? Então, isso também são pontos que podem ser aí levados em conflito em relação aí aos países mundiais, tá? Os países aí mundialmente falando. Podem existir também, sempre vai existir então essas polêmicas, né? Divergência e conflitos de interesse. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, tem que chegar a uma conclusão. Então, em alguns momentos a gente vê que em determinado tratado, um não assina ou o outro não assina e eles não entram em um acordo de assino esse tratado, não assino esse tratado, deixo ele para depois, vai dar certo, não vai dar certo, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tratados. Então nessa aula a gente tem meio que uma espécie de histórico aí das conferências, protocolos e tratados que foram feitos aí com o passar do tempo, tá? Então, eu acho legal a gente fazer o entrelaçado dessa aula, também com a aula que eu tinha falado para vocês, uma das primeiras aulas que a gente teve lá na escola ainda, sobre a questão da utilização do meio ambiente, da utilização de recursos. Então, eu tenho um planeta que ele está com problemas. Então, eu preciso que todos do planeta resolvam esse problema para mim, tá? Então, agora eu vou abrindo um por um e a gente vai falar melhor sobre
cada uma dessas conferências, quais foram os objetivos, onde ela aconteceu e tudo mais, tá? Só antes da gente continuar, então, eu queria falar para vocês que os textos desse slide, né, os dados desse slide, eles foram utilizados, então, como fonte aí, um livro denominado de Responsabilidade Socioambiental, que é um dos livros que está na referência de vocês, lá do PTD, e também o site do Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, se vocês colocarem o título do slide e logo depois MMA, né, Ministério do Meio Ambiente, vocês encontram o texto que foi utilizado, tudo bem? Então, vamos lá. Essas conferências, então a gente vai iniciar lá com a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, tá? Como que isso se iniciou, né? Então, lembrando, essa conferência, ela vai ter aí como objetivo de estudar a relação do meio ambiente com o ser humano, tá? Então, o que o ser humano ele estava fazendo e em que momento isso começou a dar errado, o bem-estar humano sendo aí atrapalhado pelo que o ambiente está se tornando. Então, o humano, ele atingiu o meio ambiente de uma forma e o meio ambiente, ele está, podemos dizer aí, prejudicado por conta disso e está fazendo mal ao ser humano. Então, o que a gente tem que fazer para que isso melhore? Então, o que a gente tem que fazer para causar aí uma melhoria nas relações entre o homem e o meio ambiente em busca de um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental. Então, lembra que eu tinha falado para vocês? O desenvolvimento econômico, ele está sempre ligado à degradação ambiental. Então, nesse momento, eles observaram uma forma e falaram, a gente precisa causar aí, então, ter aí um desenvolvimento econômico com a redução da degradação ambiental. Digamos assim, do jeito que tá, não dá mais para ficar, tá? Então, também como objetivo nesse caso, a gente tinha então a diminuição da degradação ambiental, visando atender às necessidades da população presente, sem comprometer as gerações futuras. Então, eu preciso produzir? Preciso produzir. Só que eu posso destruir um recurso natural não renovável para isso? Não posso, porque vai comprometer as futuras gerações. Tudo bem? Então, adentrando a isso, a Conferência de Estocolmo aconteceu em Estocolmo, na Suécia, tá? Em 1972. Ela também ficou conhecida como Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tudo bem? Perdão, pelo meio ambiente humano. Então, nesse ponto, a gente tem como ponto de partida toda a discussão socioambiental a nível global, tá? Então, se tem aí, primeiro, na década de 60, teve a emergência do colapso ambiental provocada, então, pela concentração industrial, urbanização e o aumento de renda e de consumo. Então, nesse momento, eu tenho problemas. Quais problemas? Por exemplo, aumento ali na emissão de gases poluentes, trazidos principalmente por conta da concentração industrial e urbanização, tá? Eu gero mais resíduos justamente por conta do aumento do consumo. Então, esses são problemas que precisam ser tratados nesse momento. Essa conferência, ela foi baseada, então, em 4 principais motivações. Então, se teve o aumento da cooperação científica nessa década, originado por inúmeras preocupações, como mudanças climáticas e o problema da quantidade e da qualidade da água, pontos que não tinham sido levados em questão até o momento. O aumento da publicidade sobre programas ambientais, causado especialmente pela ocorrência de certas catástrofes,
seus efeitos foram visíveis, como o desaparecimento de território selvagem, modificação da paisagem e acidentes. Então, a gente já tinha conversado também em aula que quanto mais você modifica um ambiente, quanto mais você modifica esse ambiente, a probabilidade de catástrofes, então, é uma probabilidade maior. Tá? Então, nesse momento já se vinha observando esse tipo de coisa. Ou terceiro ponto, o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda transformação nas sociedades e do modo de vida, especialmente pelo êxodo rural e a aglomeração criada e introduzidas, sem suficiente preocupação com a consequência a longo prazo. Tá? Tudo isso a gente já chegou a falar, tá? Em aula também, naqueles momentos iniciais. Inúmeros outros problemas foram identificados também na década de 60. Então, diversos cientistas eles já vinham observando esse tipo de coisa, eles já vinham observando diversos fatores, e a ONU, em junção com a Unesco, elas perceberam que era necessário, nesse momento, fazer algo maior. Por isso que eles fizeram, então, essa conferência. Tudo bem? Então, na década de 60, dentre as modificações ambientais que haviam, a gente tinha, por exemplo, chuvas ácidas, poluição do mar Báltico, a aglomeração de metais pesados e pesticidas que impregnavam aves e peixes já naquela época. Então, a gente tinha diversos problemas que precisavam, então, ser modificados de alguma forma, tá? Então tá, a gente já falou de como essas coisas elas vão funcionando, elas vão se desenvolvendo, mas só para concluir esse ponto, eu queria falar para vocês que, então, nesse momento existiram ali alguns países, né, que foram então a favor e outros países que foram contra a esse tipo de envolvimento. Então, eles deram seus devidos motivos. Então, principalmente, o que se destaca seria então os Estados Unidos da América, que eles foram então contra a redução dos níveis de emissão de carbono na natureza, justamente dizendo que poderiam reduzir por tempo determinado, mas não por tempo indeterminado, porque eles necessitavam então das suas atividades industriais para o seu desenvolvimento econômico. Então, com esse tipo de pensamento, eles criaram ali um ponto chamado de desenvolvimento zero. Justamente seria esse o desenvolvimento caso tudo que estaria sendo proposto fosse realizado. Alguns países mais pobres, aí, entre aspas, ou seja, países ainda em desenvolvimento, eles ficaram com medo de reduzir as suas atividades industriais justamente porque eles ainda estavam em desenvolvimento e eles precisavam da industrialização, então, utilizar as suas atividades econômicas, industriais, então, para o seu crescimento econômico, tá? Então, alguns desses países menos desenvolvidos, eles colocaram, então, colocaram para defender, então, o ponto de desenvolvimento a qualquer custo, ou seja, o meio ambiente, novamente, ele teria sido deixado de lado para que o desenvolvimento social, ele continuasse. Continuasse como? Continuasse a qualquer custo, destruindo o que fosse necessário, poluindo o que fosse preciso, tá? Com o passar do tempo, então, se tiveram também pontos positivos, tá? Nessa conferência, não foi apenas ponto negativo. Então, apesar de todas as discussões, apesar de todos os posicionamentos em relação a isso, a gente teve alguns pontos positivos. Então, principalmente, desencadeou e potencializou outras importantes conferências e tratados ambientais. A gente vai falar de alguns deles aí posteriormente, tá? Criaram, então, algo chamado de PNUMA, tá? O P é mudo, então PNUMA,
que é, então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, foi algo positivo que foi conquistado, tá? Incentivou-se também a criação de ministérios ou órgãos ambientais em muitos países e ONGs, e de ONGs também, então esse desenvolvimento também ajuda, principalmente no olhar da população, então na sensibilização da população em relação aos problemas ambientais, tá? Foram feitos então aí alguns relatórios, tá? Então esses relatórios eles também foram utilizados, por exemplo, um relatório chamado Nosso Futuro Comum, ele foi realizado também com base nessa conferência de Estocolmo, tá? Então, primeiramente, teve diretamente algo, então assinaram e ficou tudo certo? Não, mas existiram então alguns pontos positivos para o meio ambiente que foram retirados nessa conferência 72, tá? Nesse próximo momento, a gente vê então o Protocolo de Montreal, tá? Para quem não conhece o Protocolo de Montreal, ele foi um documento que teve origem a partir da Convenção de Viena, tá? Então, em 1985, um conjunto de nações ali se reuniram na Áustria, manifestando a preocupação técnica e política quanto aos possíveis impactos que poderiam na verdade ser causados pelo fenômeno da redução da camada de ozônio. Então, eles colocaram que existiam então diversos produtos que causariam aí a diminuição dessa camada de ozônio. As substâncias, esses gases no caso, eles eram emitidos por algumas coisas e a partir disso a gente tem que essas emissões elas deveriam diminuir até cessar, tá? Então eles tinham como objetivo ali de promover mecanismos de proteção ao ozônio estratosférico, então prescrevendo obrigações que os governos eles deviam adotar para poder chegar ao objetivo final, que era preservar e melhorar ali a camada de ozônio, tá? Então, em 1987, um protocolo de Montreal ele foi criado. Então, ele vem com o objetivo de diminuir a utilização e o consumo e a produção de substâncias que destroem a camada de ozônio, tá? Então, essas substâncias, elas foram denominadas como SDO, tá? Então, substâncias destruidoras da camada de ozônio, até a eliminação. Então, eu tenho uma alta demanda, então um alto consumo e uma alta produção. Com o passar do tempo, o meu objetivo tem que ser diminuir essa produção e também esse consumo até total eliminação. Nesse protocolo, então, a gente tem uma adoção universal de 197 países assumindo esse compromisso de proteger a camada de ozônio, tá? Então, nesse momento, a gente tem que grande parte desses produtos, então, na verdade, né, os emissores ali, por exemplo, denominado de CFCs, eles foram completamente retirados e existem alguns que ainda estão aí em linha de retirada. E se a gente para pensar, houve então uma melhoria na camada de ozônio. Então, para quem não chegou a ver esse tipo de reportagem, coloca lá e procura. Vocês veem que buracos que já existiam na camada de ozônio, eles foram então recuperados, tá? Com a mínima com a diminuição da eliminação desses compostos na atmosfera, se obteve então uma melhoria nessa camada de ozônio. Tudo bem?
Um pouquinho depois, então ali em 1992, houve então essa nova reunião. Essa nova reunião vocês podem encontrá-la com o nome de Rio 92, ou vocês podem encontrar também com o nome de Eco 92, tá? Nesse ponto, a gente tem aí que a Eco 92, ou também denominada de Rio 92, ela tem 3 etapas, tá? Então, ela é colocada como Eco 92. A próxima etapa dela é, então, Rio mais 20, Rio 92, Rio mais 10 e Rio mais 20, tá? Então, era necessário aí identificar ali os pontos, então identificar qual era o problema, observar o que poderia ser feito e ser aplicado. Depois era necessário, então na próxima conferência, era necessário então observar o que tinha sido proposto na vez passada, o que tinha sido feito, o que não tinha sido feito e fazer novas previsões e novas problematizações para que isso pudesse ser realizado, tá? Na conferência, então, Rio mais 20 e obter aí o melhor resultado possível, tá? Ela foi realizada, então, essa conferência Eco 92 ou Rio 92, ela foi realizada ali entre o dia 3 e o dia 14 de junho de 1992, e ela tinha ali como objetivo o desenvolvimento socioeconômico com a preservação e proteção dos ecossistemas, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre ela, para a gente ter uma abrangência melhor sobre o assunto, tá? Então, tinha-se ali na Rio 92 a retomada de alguns assuntos que já tinham sido abordados antes. Então, por exemplo, o aquecimento global, ele já tinha sido tratado em eventos anteriores e ele voltou a ser tratado, tá? Então, na conferência de Kyoto, que a gente vai ver no próximo slide, eles falam também, tá? Então, eles estão aí, no caso, o ECO, né, o Rio 92, com o protocolo de Kyoto, que é de 97, eles têm aí a sua junção, tá? Então, o protocolo de Kyoto, ele teve origem a partir da Rio 92, tá? O ar e a água também foram eventos importantes, né, analisados aí nesse ponto. Então, retornando aí, que já tinha sido tratado lá no Congresso de Estocolmo, né? Então, a água e o ar, eles voltam a ser tópico, né? Então, eles voltam a ser tema da Rio 92. E um novo tema agora é o transporte alternativo, ou seja, automóveis híbridos movidos a gasolina e a energia elétrica ao mesmo tempo, para reduzir então a emissão de dióxido de carbono. Isso seria aplicado no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Outro assunto tratado também foi o ecoturismo, que ele tem um crescimento estimado de 30% ao ano, e esse ecoturismo ele vem então com o objetivo de proteger áreas naturais e culturas tradicionais. Então lembra que eu falei para vocês lá, que ele vinha com o objetivo de preservar ali, proteger alguns ecossistemas? Então esse é um dos pontos, tá? Outro ponto é a redução do desperdício. Então começam nesse ponto ali os programas de reutilização e de redução, tá? Já devido a uma grande quantidade de garrafas PET que existia no Brasil, e propôs também impostos e taxas para as empresas que utilizassem desse serviço, tá? E diminuição de taxa para as empresas que comprassem isso de catadores de reciclagem, né? No caso, catadores de lixo.
A redução, outro tópico, redução da chuva ácida. Então, na década de 80, os países em desenvolvimento eles tinham começado a utilizar usinas de carvão que liberavam dióxido de enxofre. Então, nesse caso, o dióxido de enxofre na atmosfera, com as suas modificações químicas, forma chuva ácida. Então, esse era um dos pontos que já tinha sido tratado em outras conferências, mas ainda não tinha sido realizado. Então, nesse momento, a Alemanha adotou um sistema obrigatório de geração doméstica de energia através de células fotoelétricas, tá? Então, a utilização da luz para obtenção aí de energia doméstica. A partir dessa conferência conseguiu-se também convenções um pouco mais especializadas em alguns pontos. Então, por exemplo, se obteve uma convenção sobre diversidade biológica, se tratando da proteção da biodiversidade, também a Convenção das Nações Unidas de combate à desertificação, tratada na redução da desertificação e tudo mais, modificações do clima, mudanças climáticas globais, além de declarações e documentos sobre princípios sobre florestas e documentos sem força jurídica obrigatória que faz uma série de recomendações para a conservação e o desenvolvimento sustentável florestal. Tá? Logo depois, então, foi falado então da Rio+10, tá? A Rio+10, então, ela é a reunião que aconteceu nesse mesmo grupo. Então, a gente lembra que eu falei ECO 92 ou Rio 92, depois de 10 anos a Rio+10, depois de 20 anos a Rio+20. Então, nesse caso, o objetivo da Rio+10, ele era discutir as soluções que tinham sido propostas na Agenda 21, ou seja, em todos aqueles documentos que tinham sido realizados há 10 anos atrás, ou seja, em 92, tá? Então, agora estamos em 2002. Nesse momento, então, temas que tinham sido tratados anteriormente, como, por exemplo, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, uso e gestão de recursos marinhos e de água doce, desertificação, o desmatamento, degradação do solo, resíduos perigosos, degradação de diversidade biológica, eles voltaram a ser tratados, tá? O problema é que nesse momento houve um ponto meio que de desentendimento se a gente coloca para analisar dessa forma, tá? Ou seja, foi colocado no documento uma frase denominada "se possível". Ou seja, com esse "se possível" realizar esse tipo de coisa, ficou ali que meio que complicado de você vistoriar, porque o país ele pode determinar, eu não fiz porque não foi possível, ou simplesmente porque ele não quis, sabe? Então, esse ponto prejudicou na obtenção das informações. Essa cúpula, então, essa reunião, ela também foi utilizada para observar alguns outros pontos, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, o acesso à água e os recursos de saneamento e saúde, tá? Foram também utilizados aí para essa informação. Então, com esses assuntos de cunho mais social, ou seja, temas de desenvolvimento social, foi deixado de lado o objetivo central da reunião, que era realizar ali então, observar tudo o que era de cunho ambiental. Tudo bem? Quando a gente chega, então, na Rio+20, a gente já tem uma mudança quase que completa desses objetivos, tá? Então, a gente passa ali na Rio+20 a ter rumos de desenvolvimento sustentável para as seguintes décadas, né? Então, a gente tem temas como segurança alimentar, economia verde, acesso à água e uso de energia. Então, dentro desse uso de energia, você vai ver
tentar aí, né, os países tentando diminuir a utilização de recursos energéticos mais poluentes, por exemplo, com maiores riscos. Porém, o foco da Rio, que como foi na Rio 92, ela tinha sido extremamente ambiental, então era algo praticamente que restrito ambiental, e agora ela passa a ser uma conferência com desenvolvimento sustentável, não só focada ao ambiental, mas sim a essa relação do ser humano com o meio ambiente, tá? Com foco mais social do que propriamente dito ambiental, tudo bem? Vocês já ouviram, provavelmente, falar aí do Protocolo de Kyoto, tá? Que aconteceu, então, em Kyoto, no Japão. Esse protocolo ele foi criado lá em 1997 e ele teve, então, ele entrou em vigor, então, em 2005 apenas, porque na sua escrita ele tinha determinado que os maiores países, então, os países com maior emissão de gases poluentes, eles teriam que assinar esse contrato. Então, esse protocolo ele devia constar essa assinatura, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter ali, com o objetivo do protocolo de Kyoto, principalmente a redução de emissão de gases poluentes pelos países desenvolvidos, tá? Com o passar do tempo aí, a gente tem os gases atmosféricos, eles estão aí, entre outros problemas, causando diversos problemas em relação à intensificação, por exemplo, do efeito estufa e de alguns problemas ambientais, como, por exemplo, causando inundações, enchentes e desequilíbrios ecológicos e geológicos, tá? Então, o efeito estufa, ele vem aí como objetivo principal no protocolo de Kyoto. Ele vai falar, então, sobre o efeito estufa natural, como as coisas funcionam, e logo depois sobre o efeito estufa artificial, que é o que está sendo causado pela emissão de gases poluentes, uma maior emissão, na verdade, de gases poluentes do que devia ser enviado, do que devia ser emitido, né? É abordado em diversos pontos, então podemos dizer que esses protocolos, eles meio que estão aí unidos, tá? Ao mesmo tempo que unidos, ao mesmo tempo separados. Por quê? Eles têm objetivos ambientais em evidência, e logo depois a gente tem que cada um ele vai ter um foco aí diferente, tudo bem? Nesse protocolo, a gente tem então que eles propunham então nesse protocolo ações básicas, como por exemplo, reformar setores de energia e transporte, ou seja, utilizar o mínimo possível de combustíveis fósseis, promover o uso de fontes energéticas não renováveis, fontes energéticas renováveis, então utilizar, por exemplo, como combustível o álcool e não a gasolina, pois a gasolina é um combustível não renovável, eliminar mecanismos financeiros de mercado inapropriado ao fim de convenção, limitar a emissão de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos, proteger florestas e outros sumidouros de carbono. Então, o objetivo era diminuir a emissão dos gases poluentes e aumentar aí ou proteger as florestas que são utilizadas então, né, que fazem então a retenção desse carbono através da fotossíntese. Então a gente tem aí esses pontos que eles são extremamente importantes de análise, tudo bem? E só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tratado de Estocolmo, tá? Então, o Tratado de Estocolmo, ele foi assinado por 127 países com o objetivo principal de banir poluentes orgânicos, tá? Que eles são chamados de POPs.
Esses poluentes, eles são, então, agrotóxicos para fins industriais, tá? Ou de emissão particular, eu posso dizer, como ação não intencional de atividades humanas, né? Também denominadas de atividades antropogênicas. Elas têm, então, como objetivo. Então, o que são poluentes orgânicos persistentes? Eles são, então, poluentes que ele tem uma alta persistência, ou seja, são moléculas que elas não são facilmente degradadas pelo corpo. Elas são capazes de ser transmitidas por longas distâncias pelo ar, água ou solo e se acumulam em tecidos, normalmente tecidos gordurosos, ou seja, elas são substâncias hipossolúveis dos organismos vivos. Então, nesse caso, a gente tem uma toxicologicamente a gente tem substâncias toxicologicamente preocupantes, justamente pois a saúde humana e o meio ambiente estão com problemas. Então, nesse ponto, a gente pode pensar também no ponto de vista ecológico. Então, eu tenho um ser vivo que se alimenta de algo tóxico e essa toxicidade ela vai passando pela cadeia alimentar, tudo bem? Então ela vai acabar se alojando no consumidor final, ou seja, nos seres humanos também e outros predadores topo de cadeia alimentar, tá? Vamos parar por aqui para não ficar muito longo, tá? Então a gente tem aí aproximadamente 1 hora de aula. Eu falei um pouco sobre essas convenções, sobre esses tratados, sobre a história, digamos assim, das convenções ambientais. Eu vou deixar para vocês uma lista também. Vou deixar para vocês também uma lista sobre as convenções. Perdão, gente. Uma lista sobre tudo que foi utilizado. Então, todos os pontos que foram utilizados, todas as referências que foram utilizadas, elas estarão aqui abaixo. E peço que vocês utilizem o restante do tempo dessa aula para fazer a atividade da quinzena, tá? A atividade da quinzena já vai ter sido disponibilizada para vocês e façam, por favor, essas atividades. Até semana que vem, fiquem bem.